Política. Bom dia, professor Hélio Borges, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Flávio, bom dia, Vini, bom dia para os nossos ouvintes. Tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. Combinado. Exatamente, combinado, sempre combinado. Tá bom. Olha, a Rádio Cidade agora no comentário político do professor Hélio Borges, já vai divulgar a terceira pesquisa eleitoral na corrida à prefeitura do município de Itapema. É a terceira pesquisa neste ano oficial, registrada na Justiça Eleitoral, a segunda depois que foram oficializados os 4 candidatos a prefeito e os vice do município de Itapema. Antes, claro, a gente vai conversar aqui com o professor Hélio Borges. Rápida passagem pelo governo federal. Professor, os destaques desta semana do governo federal: privatização do SUS, decreto do presidente Jair Bolsonaro, depois revogação de decreto. Que coisa, hein? Que coisa, Marquinhos. Olha, a grande preocupação quando eu vi o decreto pela primeira vez foi a falta de informações. Sim. Era um decreto muito enxuto. E decretos muito enxutos, Flávio, eles geram uma expectativa, uma ansiedade e um clima de tensão. Muita gente interpretou como uma tentativa de desmontar o SUS. Muita gente interpretou como uma tentativa de criar uma nova gestão da saúde no Brasil. Certo. Só que aí teria um problema, porque essa gestão da saúde no Brasil ela é constitucional. Né? O SUS é algo constitucional. Esse acesso universal à saúde básica da população é feito pelo SUS dentro de uma cláusula constitucional. Ou seja, para mudar isso, você precisaria de uma PEC com 3/5 da Câmara dos Deputados, 3/5 do Senado. Mas isso não estava claro na edição do decreto. Pelo que eu entendi do decreto, na verdade, pode, digamos assim, jogou pra torcida pra ver qual seria o barulho. Eu acho interessante essa visão. Obrigado, cortou meu microfone. Jogou pra torcida Sim, cortou meu microfone. Ele disse que não. Nós estamos ouvindo aqui, ele disse que não. Jogou pra torcida pra ver o barulho, mas se essa fosse a intenção, não era o do decreto. O decreto era criar um estudo. Exatamente. Em prol de a iniciativa privada gerir construção e atendimento das unidades básicas de saúde. Isso. Construção, montagem e atendimento das estruturas básicas que estão paradas. Tem Exato. 4.500 estruturas paradas no Brasil hoje. E o Guedes depois explicou que o governo entraria com o pagamento dos atendimentos. Isso, com uma espécie de cheque voucher, né? Um voucher saúde, onde você faria o atendimento subsidiado pelo governo do estado. Isso. Então, assim, o que faltou ali naquele princípio, Marquinhos, foi trazer esses detalhes, né? Tentar transformar um decreto amplo numa coisa mais específica, mesmo mostrando qual seria a intenção dos estudos. Porque é interessante você pensar nisso no Brasil. As parcerias público-privadas estão aí. Exato. Não necessariamente para desmontar o SUS. Existe PPP e PPS, parceria pública social. Por exemplo, na educação isso já é muito comum. Você já tem, por exemplo, os municípios contratando vagas em creche das escolas particulares. O nosso hospital aqui, ele é gerido por uma PPS. São coisas que podem ser feitas no Brasil sem desmontar a estrutura do SUS. É que hoje no país, tudo se gera uma tensão, um clima exagerado, exacerbado. Eu acredito sinceramente que a intenção do decreto tenha sido a melhor possível. Vamos pensar uma forma da gente colocar essas 4.500 unidades básicas de saúde em funcionamento. Como? Sem agredir as contas do Estado, porque a gente está num momento de responsabilidade fiscal intensa. Sim. O ministro Guedes tem até chamado os demais ministros de fura-tetos, né? Isso. Aqueles que propõem alguma coisa que venha a furar o teto. Então, eu acredito que é uma boa intenção, mas precisava ter sido melhor trabalhada. Faltou a metodologia para que a coisa fosse levada a público. Claro. Ô, professor, rapidamente, para a gente, eu acho, fechar a nível nacional, parece o Nhonho? Meu Deus do céu, parece o Nhonho. Parece. Quem parece, por favor, Marcos, deixe bem claro, porque eu tô olhando umas imagens aqui arrepiantes, viu? Parece o Nhonho, mas eu vou dizer pra você, eu prefiro, o melhor apelido do Rodrigo Maia pra mim continua sendo o Botafogo. É mesmo? Que foi o apelido que ele foi designado, identificado na Odebrecht, em toda aquela polêmica que envolveu o Petrolão. Esse pra mim é o melhor apelido que cabe ao Rodrigo Maia. Sobre ser Nhonho, feio, gordo, rechonchudo, balofo, não tô nem preocupado com isso. Agora, o Botafogo, que tem a ver com a atitude dele enquanto parlamentar, de receber propina de uma grande empreiteira nacional, isso sim me incomoda. Agora, quem gosta de confusão é o ministro Salles, né? E o Flávio também, né? Porque o Flávio tá me chamando de Nhonho aqui. É isso que eu tô dizendo, né? Tá bom. O Flávio também, mas deixa. Não, o senhor não ouviu Qualquer dia isso. a gente vai por risca-faca ali na frente do Russo. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos a nível nacional. Estadual.
confirmou-se aquilo que a gente tinha expectativa. O governador Carlos Moisés foi afastado, veio a surpresa do voto do Sargento Lima e depois teve que ter o voto de Minerva. Governadora interina Daniela Rainer está aí, a gente não sabe por quanto tempo. Como é que tá essa questão estadual, professor? A Daniela Rainer é uma aliada do presidente Bolsonaro desde 2018, tanto é que quem fez a defesa dela foi a Ana Blasi, indicada pela família Bolsonaro. Certo. E a família Bolsonaro acompanhou, Marquinhos, aquela votação com muito cuidado. E com muita preocupação. Tanto é que, ao longo da votação, quando se percebeu ali um certo equilíbrio entre voto de deputado e voto de desembargador, o que fez a cúpula bolsonarista? Influenciou diretamente a eleição ao fazer com que o Sargento Lima mudasse o seu voto. O Sargento Lima afastaria os dois. Era o voto dele que estava escrito para afastar os dois. De última hora, ele decide, em prol dessa arrumação, votar diferente, votar divergente. E quase deu errado, porque teve um desembargador que também roeu a corda, né? Sim. Quase deu errado, mas ficou 5-5. Ficou no empate 5-5. O Ricardo Ressler, normalmente a justiça, quando tem um empate dessa natureza, ela tende a dar, ou a reconhecer, ou dar a causa para o réu, entre aspas, né? Porque ela não era ré nesse sentido. Absorveu a Daniela. E ela agora é a governadora. Primeira coisa que aconteceu, já no sábado a Paulinha entregou a liderança, né? Sim. Que era a líder do governo na Alesc. Oficialmente segunda, mas ela já se comunicou no sábado, se comunicou, né? No sábado. E agora, claro, agora a gente tem toda uma expectativa, né, Marquinhos? De ver como é que ela vai lidar com esse governo. Ela vai ter mais apoio do que o Moisés tinha. Ela vai ter, pelo menos, o PSL, o MDB e o PL no seu lado no início da sua gestão. Já mostrou que ela fez reunião com o presidente da Alesc, né? E disse que vai tentar fazer diferente do que tem feito, do que teria feito o Moisés. Ela vai pra rua e ela vai receber no gabinete, ela vai conversar com os pares políticos, ela vai conversar com a oposição. Eu acredito sinceramente que pior do que estava não fica. Porque o Moisés não governava, ele era um passageiro da agonia. Alguém já usou essa expressão aí. O quê? Pior que tá, não fica. Ah, já, sem dúvida, muitos. Mas eu acho que a Daniela tem mais governabilidade, Flávio, do que teria o Moisés. Agora, já de cara, o que aparece também nesse quadro é o pai da governadora em exercício, né? Com símbolos nazistas, enfim. Flávio, pegou mal e ela teve que ir a público para dizer que era contra o nazismo, que era, enfim, que ela refutava o nazismo. Posso fazer só um comentário? Pode, porque assim, ó, meu sobrenome é Witzki, eu tenho origem alemã, minha família toda alemã. O Vini faz assim, é porque nós somos aquele alemão falso, sabe? Já com a mistura. Mas, agora de forma bem clara, o meu opa veio da Alemanha. Tá? O opa é o seu avô. Isso. Oma é a avó. O falecido Ingo Witzki, eu vi ontem no grupo de jornalismo que a gente faz parte aqui do Litoral, o Rafael Vaz fez uma menção nesse sentido também do opa dele, que também lutou lá na Segunda Guerra, veio pro Brasil. A verdade é assim, ó, quando você coloca todo o estado de Santa Catarina em prol dessa linguagem que eles falam do neonazismo, é inverídico. É inverídico. Porque eu venho de família alemã, onde isso jamais é citado. Eu tenho tio, que é da alta cúpula do exército alemão, morando na cidade de Bonn, e na própria Alemanha, isso é inadmissível fazer qualquer referência a Adolf Hitler. No nazismo, a suástica. Tá? Então, assim, o próprio povo alemão que lá está não admite esse tipo de apologia a Adolf Hitler. Isso é bom ficar bem claro. Então, isso. Assim, quando estão indo... Exatamente. Quando estão indo em cima da atual governadora interina, Daniela Rainer, tá? Que tem um sobrenome alemão, que tem uma origem alemã, que o pai pode, de repente, ter aí sua visão específica sobre esse assunto... Não dá para englobar todos os Reiners, em especial ela, né? O que acontece é que nas últimas eleições na Alemanha, esse partido neonazista, que não é chamado assim, porque a suástica é um ícone proibido, o nazismo é um crime contra a humanidade, sim, referendado pelo Tribunal de Nuremberg em 1947, mas existe um grupo político na Alemanha que somou 17% dos votos nas eleições passadas, que trabalha com as bases... Há uma parcela, mas não são todos, né? Não são todos, não pode generalizar. É difícil generalizar. E tem um detalhe muito importante, e posso contar essa história para vocês com muito capricho. Você é professor de história.
embaixada da Alemanha para conhecer a história da Alemanha e não necessariamente a história do nazismo. E nas apresentações, quando chegava ali em 1930, eles pulavam a história. Eles saíam de 30 para a década de 70. Aquilo apagou. Na cabeça deles, isso é uma vergonha foi uma vergonha mundial que Hitler cometeu e que o nazismo cometeu. Então, é politicagem, Marquinhos. Muito da maldade do ser humano, é a politicagem. Eu fiz questão de falar, porque assim, professor, eu tenho sobrenome, eu tenho origem, a família é alemã, então, do jeito que falam, assim, os catarinenses, eu sou catarinense, eu nasci em Blumenau. Brasileiro, sou de origem alemã, a família é de origem... E assim, não tem nada a ver esse negócio de você botar toda Santa Catarina em prol ao neonazismo. Gente, é um absurdo. Sabe, a politicagem tá feia, né, professor? Tá feia, infelizmente. Aliás, politicagem, o que deu lá na capital com aquelas fotos que foram divulgadas, hein, professor? Qual foto? A foto do acusado. Do Jean. Vocês querem falar? Vamos falar sobre isso? Acusado de estupro por uma ex-funcionária. Meu Deus, olha. Não, quero ver a tua visão, quero saber a tua visão política agora. Eu acho que tudo precisa ser apurado, porque uma denúncia de estupro é uma denúncia muito grave. Sim. Né? Vamos começar entendendo e dando a quem acusa. Vamos dar a quem acusa o bônus de comprovar a sua teoria de estupro, enfim. E ao Jean o direito de se defender integralmente, como permite a Constituição e as leis brasileiras. Mas me estranha o momento que isso tudo estoura. Momento pré-eleitoral. Pré-eleitoral, né? Veja. Dia 9 de outubro, o registro do boletim de ocorrência de um caso que teria ocorrido em 2019, né? Exatamente. Um assédio inicialmente, depois outras 2 vezes em que de fato o ato foi consumado e com uma câmera estrategicamente posicionada para filmar todo o ato. E ninguém saiu daquele quadro, né? Então assim, o Jean tem dito que é um relacionamento extraconjugal consensual. Só isso já é prejuízo político. Bom, 8 horas. Lamentável, né? Pontualmente, a gente vai rapidamente para o intervalo, volta já para falar do município de Itapema e para falar da pesquisa. Pode ser, professor? Pode ser. O ouvinte da Rádio Cidade está aqui no YouTube perguntando o que aconteceu, está querendo ir a Itajaí, o trânsito parado, há um acidente de trânsito próximo à Uniavan, ali onde envolveu uma caçamba, um carro e uma carreta. Então o trânsito está complicado, começa a ficar complicado em direção ao Morro do Boi. Hoje o trânsito vai estar até mais tranquilo, a gente vê aqui em Itapema, hoje é dia do servidor público, o feriado transferido da última quarta para esta sexta-feira. Então assim, um pouco menos de movimento a gente vai ver, mas enfim, esperamos que o trânsito seja adequado também em Itapema. 8 horas, 1 minuto. A Cidade FM está apresentando Jornal da Cidade. Primavera, Cidade. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi. Será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Com a promoção Chimarrão Premiado Rei Verde, você pode ganhar 3 automóveis Fiat Mobi 0 km, 7 motocicletas Honda e 4 mini veículos elétricos. Para participar é simples, basta comprar 3 pacotes de produtos Rei Verde e cadastrar a nota ou cupom fiscal no app da promoção. Baixe o app pela loja do seu celular. Mais informações no site reiverde.com.br. Erva Mate Rei Verde, o sabor da tradição. Cidade. Ilumisul, a melhor loja de materiais elétricos e iluminação, com as melhores marcas e os melhores preços. Pensou material elétrico? Pensou Ilumisul. Com lojas em Bombinhas, na Avenida Falcão, número 963, em frente à Rótula, com o telefone WhatsApp 3393-6466. E em Itapema, na Avenida Nereu Ramos, número 4420, esquina com a Rua 264, com o telefone WhatsApp 3368-5202. Ilumisul, há mais de 30 anos iluminando suas ideias. No dia 15 de novembro, vote para prefeito Coronel Féres. Sou o Coronel Féres. Peço seu voto 22. A coligação Itapema Merece Mais, PL, PSC, PTB, é a única coligação de direita conservadora.
Você merece mais. Saúde, educação, segurança, infraestrutura e, sobretudo, mais decência com dinheiro público. Coronel Feres para prefeito, Márcio Martins, vice-prefeito, 22. Olá, meus amigos de Itapema, aqui é Márcio Martins, candidato a vice-prefeito do Coronel Feres. Eu venho pedir o seu voto e o seu apoio nessa caminhada. Deus, pátria e família. Coronel Feres, número 22, para prefeito e vice, pastor Márcio Martins. Tudo que você precisa em uma autoescola é na Minela que você encontra. Localização privilegiada no centro da cidade, com pátio de treinamento anexo. Aqui na Autoescola Minela, você não espera. Novas turmas iniciando todos os dias. Frota moderna e ambientes climatizados. Parcelamentos em até 12 vezes no cartão. Não perca mais tempo. Venha fazer a sua matrícula. Educação é o caminho. CFC Minela, Rua 157, Centro de Itapema. Fone 3368-6585. Tá tudo certo, tudo em cima. No dia 15 de novembro, vote 55. Confie em quem fez. E vamos fazer muito mais. Por isso peço o seu voto. Vote 55, porque o trabalho tem que continuar. No dia 15 de novembro, vote Nilza Simas e Dr. João. Eu não quero arriscar pra Itapema não parar 55. Nilza Simas. A Promenac Canvel preparou uma condição especial para você comprar o seu novo Volkswagen. Veículos com bônus especiais, taxa zero e opção de pagamento para 2022. É o Festival Meu Volkswagen Novo, de 21 a 31 de outubro, com plantão nos sábados até às 17 horas. E ainda, na compra de qualquer Volkswagen 0 km, o emplacamento e o IPVA é por nossa conta, de 21 a 31 de outubro. Condições sujeitas à aprovação de crédito. No trânsito, dê sentido à vida. Amigo itapemense, minha maior proposta de trabalho é permitir que você participe ativamente na construção da Itapema que queremos. Para vereador, vote Marcelo Biasotto, 19789. E para prefeito, André de Oliveira, 19. André de Oliveira, que Itapema vai. Ele é do bem, é 19, ele é da paz. Amigo, estou passando aqui para pedir o seu voto para vereador. Dia 15 de novembro, vote 19380 para prefeito André, 19. 104,1 Primavera no ar. Primavera, cidade. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade. 8h06. Ilumisul, a melhor loja de materiais elétricos e iluminação com as melhores marcas e os melhores preços. Pensou material elétrico? Pensou Ilumisul. Com lojas em Bombinhas, na Avenida Falcão, número 963, em frente à rótula, com telefone e WhatsApp 3393-6466. E em Itapema tem Ilumisul, na Avenida Nereu Ramos, número 4420, esquina com a Rua 264. Telefone e WhatsApp 3368-5202. Ilumisul, há mais de 30 anos, iluminando as suas ideias. Às 8h07. Professor, quanto tempo você está na rádio, hein? 2 anos. 2 anos. Há 2 anos a gente toda sexta-feira faz o balanço da política nacional, estadual e regional municipal. Então vamos lá, vamos voltar aqui agora para nossa região, em especial o município de Itapema. Já a pesquisa, tá? Já está na tela aqui pra gente a pesquisa espontânea, a pesquisa também estimulada e os dados desta pesquisa que foi registrada na Justiça Eleitoral. O município de Itapema, esta semana, balanço, sou obrigado a lhe perguntar, tivemos o vereador que foi afastado por 12 votos a 1 na Câmara de Vereadores. Vereador Iagan Dadan, do Partido Liberal, do PL, que é candidato inclusive à reeleição. Então, Marquinhos, eu peço a você a liberdade para tentar ser o mais equilibrado possível nessa questão em virtude do processo eleitoral. Por favor, então tem que ser assim. Vamos tentar fazer o balizamento técnico, até porque eu não tenho uma relação pessoal com o Iagan. Eu tive, o prazer de conversar com o Iagan há mais ou menos 2 meses atrás, quando nos falamos por telefone por quase 1 hora, inclusive, de forma muito cordial, sobre o processo político eleitoral em Itapema. E ali eu conheci o Iagan, inclusive, mesmo que sendo por telefone, que eu não conhecia, porque eu não tive essa liberdade, essa oportunidade de conversar com o Iagan antes disso, poucas vezes, na verdade. Então,
Meu comentário vai ser absolutamente em cima da situação, independente de quem fosse a pessoa. Aproveitando, e ele mesmo, se estiver nos ouvindo, vai lembrar que quando ocorreu um fato aqui em frente ao shopping Russi, de um assalto e tal, ele estava ali conversando comigo, com o Beto Pandini, enfim, as pessoas às vezes misturam. Isso, sabe aquele negócio de jogador de futebol? Que você fica brigando pelo teu clube, e aí o Flávio sabe dizer isso de forma bem clara, acaba o jogo, os caras vão pro mesmo boteco tomar cerveja. Não é o caso nosso aqui. Pro outro, exatamente, aqui a gente não vai, foi uma forma de expressar, a gente não vai pro boteco tomar cerveja nem com candidato A, B, C ou D, mas a gente se trata cordialmente como tem que ser. Não, ainda mais no processo político. Então a gente tem tido contato com todas as coordenações e com todos os políticos da cidade. Basta nos procurar. Enfim, exatamente. Não tem problema. Então, o que eu vou dizer pra você, Marquinhos, primeiro parte por um princípio que é... Nós não estamos julgando a pessoa do Iagan. Estamos julgando o ato do Iagan. O Iagan, ele é um vereador, e eu falei isso pra ele, que se nós fôssemos pegar a produtividade do Iagan, projeto, indicação, requerimento, seria uma das maiores produtividades da região, não tenho dúvida disso. Ele tá na rua, ele tá fiscalizando, ele tá cobrando. É o papel do edil, é o papel do vereador. Mas nesse caso específico, dessa rachadinha, porque é uma rachadinha, independente de ser uma contribuição voluntária ou não, quando você abre uma conta em teu nome, pessoa física, para concentrar os caixinhas, as doações do seu gabinete, para a partir dessas doações você ajudar instituições de caridade, já estaria errado. Porque você criou um departamento paralelo dentro do seu gabinete. Um departamento de caixinha para doações. Só isso já está errado. Só isso já fere o decoro. Vamos pensar adiante. Essa caixinha era espontânea, mas em alguns momentos do parecer ficava claro que o vereador cobrava por essa caixinha. Ele exigia que a caixinha fosse paga até um determinado dia. Não sei se por conveniência, por combinado entre os assessores, mas existia uma movimentação na caixinha. Só que o senhor está falando baseado no parecer. Sim, só no parecer. Foi o que eu falei, eu não vou fazer julgamento pessoal aqui. Claro. Só que depois, esse caixinha começa a pagar contas pessoais do candidato. E quando o assessor não depositou, ele pôde trocar a opção de depositar pela opção de pagar um boleto da Unimed. Uma taxa de ambiental. Então, o vereador na semana passada, o vereador na semana passada, ele disse no plenário que ele não tinha amigos na Câmara. E ele não pode se defender dessa forma. Porque ele está, de alguma forma, destruindo tudo que ele sempre defendeu. Ele não defendia o aspecto jurisdicional, jurídico, técnico. Como é que ele vai para a tribuna me fazer uma defesa de que ele não tem amigo? Outra coisa, eu não votei no vereador para eles serem amigos uns dos outros. Se eles quiserem ser amigos da porta para fora, tudo bem. Lá dentro eles precisam ser profissionais, éticos, absolutamente éticos. Então não adianta fazer essa cobrança, essa defesa, e muito menos falar em perseguição política. Porque senão cai no vazio. Assim como o Lula diz até hoje que é um perseguido político. Depois tantos tribunais condenando. Eu acho sinceramente que erra nesse sentido o nobre vereador. Erra por não vir a público e justificar a falha, justificar o erro e dizer o que aconteceu de fato. Continua, obviamente, está afastado, está suspenso. A gente, óbvio, essa deseja por quanto tempo aí, professor? 30 dias, né? Está afastado por 30 dias. Na verdade não está, vai estar, vai né? estar a partir do dia 1º, né? Isso. E a gente deseja que ele tenha um amplo direito e restrito direito à sua defesa, e prove que todos estão ao contrário. E detalhe, viu, Marquinhos, se você me permite também. É lógico. Porque agora tem um pouco de pessoal nisso. O vereador Iagan tratou a Rádio Cidade há 2 anos atrás de uma forma muito deselegante e mal educada. Ele nos chamou de canalhas. Vocês devem lembrar. Isso mexe comigo até hoje. De plantão, né? Isso mexe comigo até hoje. Eu vou ler aqui o termo canalha para vocês. Substantivo de 2 gêneros, que é aquele que é infame, vil, abjeto e velhaco. Rachadinha é coisa de velhaco.
São 8 horas e 13 minutos. Bom, a Rádio Cidade, a partir de agora, ele vai divulgar aí a pesquisa, a terceira, a pesquisa acorrida à Prefeitura do município de Itapema. Lembrando que já foram 3 pesquisas contratadas pela Rádio Cidade. Essa pesquisa poderia ter sido divulgada desde o dia 25, é isso? 27, né? 27. 25 ela foi registrada, dia 27 ela poderia ter sido divulgada. Nós reservamos o direito de não divulgar ela no dia 27 e fazermos a divulgação apenas hoje, porque até ontem nós tivemos a segunda rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice aqui nos estúdios da cidade. Então, ficaria uma coisa meio que real, divulgar uma pesquisa. E a gente influenciaria a entrevista também. No meio de uma pesquisa, obviamente que aí os candidatos iam querer comentar, iam querer falar, iam querer aí, né, a gente como fez essa pesquisa com um tema um pouco mais livre, também íamos interpelar algumas perguntas referentes. Então, o que foi decidido pela equipe de jornalismo e com a direção da rádio? Aguardamos 2 dias, né? E aí divulgamos hoje, já que ontem terminou. Aliás, como é que foi essa rodada? Achou legal, bacana? Foi perfeita, muito boa. Muito boa a rodada. Todos os candidatos nos trataram cordialmente muito bem. Todos eles elogiaram que foram tratados cordialmente muito bem, que é o proceder da Rádio Cidade. Isso é democracia e é transparência antes de tudo, né? Exatamente, né? A gente sempre tá aqui cordial. É aquilo que eu sempre falei. Flávio, vai fazer 2 anos que estamos juntos. Senta aqui nos estúdios da Rádio Cidade, nessa cadeira, quem quer. Quem não quer, não senta. Não tem jeito, tá? E a gente trata dessa forma muito clara. Então vamos lá, nós vamos trazer então para você que nos acompanha nos canais digitais da Rádio Cidade, professor, você pode ir comentando, tá? A pesquisa, a corrida à Prefeitura de Itapema, neste ano de 2020, a segunda depois que as convenções foram definidas e os candidatos oficializados, não é isso, Flávio Silva? Verdade, Marcos. Nós temos, obviamente, que por obrigação, não é, professor, e até por força de lei, de colocar e transmitir a partir de agora a introdução também dessa pesquisa antes de entrarmos nos números, né? A pesquisa com o objetivo principal de verificar a intenção de votos dos eleitores do município de Itapema, Santa Catarina, com relação a eleições municipais de 2020 para a Prefeitura Municipal, sendo o universo a ser pesquisado eleitores e potenciais eleitores, ou seja, pessoas com idade igual ou superior a 16 anos. O número total de eleitores e cadastrados setembro de 2020 é de 44.264 eleitores, conforme informação oficial do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Dados e amostras: população 44.264, número de entrevistados ou de entrevistas 381, confiabilidade 95%, margem de erro 5% para mais ou para menos. Metodologia adotada e forma de coleta. O método estatístico para cálculo de amostra foi a amostragem aleatória simples, que produz uma amostra representativa de 381 entrevistas, com 95% de confiança, com a margem de erro de 5% para mais ou para menos. A coleta de dados, executada no dia 23 de outubro, foi realizada intercept em ponto de fluxo nos bairros de Itapema, com entrevistas individuais e pessoais. Contratante e registro de pesquisa. Esta pesquisa foi contratada pela Rádio Cidade Marazul FM Limitada, ME, e executada pela empresa Tendência, Pesquisa e Consultoria Eireli, ME, e conta registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número de identificação SC-09893/2020, identificação SC-09893/2020. Vamos lá então? Professor, você traz para nós os números. Se a eleição fosse hoje, e o Vini coloca agora nos canais digitais da Rádio Cidade, na forma espontânea, em quem você votaria para prefeito? Quais os resultados? O candidato André de Oliveira, do Podemos, teria 11% das intenções de voto. O Coronel Féres, do PL, também teria 2% das intenções de voto. Matiolo, do Partido dos Trabalhadores, 2% das intenções de voto.
e a candidata Nilza Simas, na espontânea, teria 49% dos votos. 5% seriam brancos ou nulos, não sabe ou não responderam, seriam 30%. Que lhe chama a atenção? Me chama a atenção que a Nilza continua crescendo na espontânea. Ela teve 34 na primeira pesquisa, 43 na segunda pesquisa e agora tem 49. Espontânea é quando não se dá o nome dos candidatos, é isso? Não se dá o nome dos candidatos. Claro que ela leva uma vantagem nesse aspecto porque ela já é conhecida. Ela já é atual prefeita, então é um primeiro nome que vem à cabeça, mas mesmo assim, de levar em consideração que ela tem 3 crescimentos, 3 picos de crescimento, né? 34, 43, 49. O crescimento do André também é um crescimento interessante, porque o André ele aparece primeiro com 3, depois com 6 e agora com 11%. Então o André também vem numa crescente, mostrando que a eleição, de acordo com essa pesquisa, é óbvio, ela tende a uma polarização, né? Que a gente inclusive já pode ver nas ruas, entre André Oliveira e Nilza Simas. Mas, ainda assim, na espontânea, a diferença é muito grande. Mesmo considerando o não sabe, não responderam, vamos supor que, obviamente não tem como pegar todos os não sabe, não responderam e colocar no André. Não tem como, porque obviamente divide, né? Quando a gente vai apresentar os nomes, aí as pessoas vão colocar. Mas vamos lá, pega todo não sabe, não responderam e coloca pro André. Seria 49 a 41? Não é esse o cálculo, mas enfim. Não há esse tipo de transferência e a espontânea não permite que a gente faça uma análise mais direta do cenário. Certo. Daqui um pouquinho, quando a gente for tratar de votos válidos, aí fica muito claro pro eleitor como é que tá a situação. Muito bem. Então vamos à próxima tabela aí, ô Vini. Por favor, Flávio. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para prefeito? Isso na estimulada. Quer dizer, professor, quando o nome do candidato é apresentado ao entrevistado. André de Oliveira... É isso? Pois não, isso mesmo. André de Oliveira e Ambrósio, 13%. Coronel Féres e Márcio Martins, 3%. Matiolo e Larissa Rogovski, 3%. Nilza e Dr. João, 56%. Nulos e brancos, 6%. Não souberam ou não responderam, 19%. Qual é a sua análise desse quadro apresentado? Na estimulada, o que a gente consegue perceber, Marquinhos e Flávio, é que houve uma evolução em relação à última pesquisa dentro da margem de erro. O André sai de 11% para 13%. Coronel Féres, Márcio Martins, Matioli, Larissa Rogovski mantêm os 3% que já tinham na última pesquisa. E a Nilza e o Dr. João também oscilam 1 ponto percentual e vão a 56%, já que estavam com 55% na última pesquisa. Também mostrando que o voto parece muito consolidado. Muito embora você tenha ali uma parcela de 19% não sabe ou não responderam, mas quando o número se mantém dessa forma em 3 pesquisas diretas, você começa a entender que o eleitor está muito fidelizado com a sua escolha. É uma característica da eleição municipal? É uma característica da eleição municipal. O voto da eleição municipal, ele é um voto ele é o voto do estômago, eu costumo dizer, né? Nem sempre ele é feito em cima de uma base racional, ele é muito feito em cima da emoção, da subjetividade, e por isso é tão tenso, por isso é tão aguerrido, por isso é tão lutado, brigado. Então a tendência desse tipo de voto é um voto fidelizado. Então o que mostra aí que dificilmente, de acordo com o cenário eleitoral, de acordo com o cenário colocado pela pesquisa, dificilmente você vai ter numa 4ª ou numa 5ª pesquisa uma oscilação tão grande nesse número de votos, porque você consegue verificar uma tendência de fidelização nas 3 pesquisas realizadas até agora. Bom, a pesquisa perguntou também se a eleição fosse hoje, quem você votaria para prefeito, e aí excluiu os votos válidos, excluiu os votos nulos, brancos, e considerou só os válidos. E aí aparece no seu canal digital, nos nossos canais digitais, na sua tela aí, os seguintes dados. André de Oliveira e Ambrósio, 17%. Coronel Féres e Márcio Martins, 5%. Matiolo e Larissa Rogovski, 4%. E Nilza e Dr. João Emel, 75%. Explica pra gente, professor. Aí sim, esse é o cenário mais próximo da realidade do voto, né, do município eleitoral. Por quê? Porque você, quando vai fazer o resultado da contabilidade final dos votos, você descarta os brancos e nulos, né? Quando você faz esse descarte... Não souberam, não responderam, enfim. Então, quando você faz esse descarte, aí a diferença da candidata Nilza em relação aos demais aumenta e aumenta muito.
Muito embora o André comece a beirar ali a margem dos 20%, que é um número interessante mesmo na intenção de votos válidos, quando uma candidata chega a 75%, né? Ela tem em pouco mais de 15 dias para o resultado final das eleições, ela tem uma vantagem realmente absurda. Este é o resultado que ficará próximo, se a pesquisa se confirmar. Se a pesquisa estiver certa, né? Claro, lógico, exato, né? Lógico. Se a pesquisa estiver certa, esse é um resultado que é declarado em urna, é isso? Esse é o resultado declarado em urna, pela Justiça Eleitoral? Descartando aquilo que eles não consideram votos válidos. Esses seriam os votos válidos, aquilo que foi contabilizado de fato, inclusive, pensando daqui um pouco na eleição proporcional, é a partir daí que a gente estabelece os quocientes, tirando os brancos e nulos. Então, dessa forma, Marquinhos, a vantagem da candidata Nilza Simas é muito grande. É muito grande. Tem o fato de ser prefeita? Tem. Tem o fato de ter mais capilaridade? O que eu vou chamar de capilaridade? A candidata Nilza tem 80 candidatos nas ruas a vereador pedindo voto para ela. Então você tem um rebanho de 80, perdão pelo termo, né? Mas é mais ou menos isso. Você tem 80 candidatos a vereador nas ruas buscando votos para si e para Nilza. Isso é capilaridade, né? Na candidatura do André de Oliveira, nós temos um PSDB muito forte, um Podemos com um calibre médio e um Partido Verde absolutamente desorganizado que não conseguiu sequer validar muitos dos seus candidatos. Então tu perde capilaridade. Certo. Então você poderia ter 50, 60 candidatos na rua pedindo voto para você, você vai ter mais ou menos 40. Então isso é uma dificuldade também da candidatura do André de Oliveira. Que tá com o pé no chão, tá correndo as ruas, tá visitando os bairros, tá fazendo campanha, né? Tá mostrando os prós, os contras, tá propondo suas ideias. Mas diante de um cenário como esse, com pouca capilaridade, diante de uma prefeita que concorre à reeleição, né? Uma candidata que concorre à reeleição, e com uma visibilidade menor, porque ele está começando a ser conhecido agora, é bem difícil reverter esse cenário em 15 dias. Em qual deles você não votaria de jeito nenhum? A pesquisa fez essa pergunta também, hein, Flávio Silva? Na estimulada, que é quando os nomes são apresentados ao entrevistado. André de Oliveira, 4%, Coronel Féres, 14%, Matiolo, 15%, Nilza, 9%, nulos e brancos 7%, não souberam, não responderam 55%. Esses são os números da rejeição, não é, professor? E aí mostra uma situação bem interessante, porque o André de Oliveira tem a menor rejeição, 4%, mas a Nilza vem na sequência com 9%, mesmo sendo a atual prefeita. É uma rejeição muito baixa, nos dois casos. E mesmo quando você analisa a rejeição do Coronel Féres do Matiolo sendo do Partido dos Trabalhadores, a gente falou sobre isso aqui ontem à tarde, e o Coronel Féres do PL, mesmo você vendo essas duas rejeições, não são rejeições tão altas. Você conseguiria buscar votos em cima de uma rejeição como essa. Mas isso mostra que, quando você propõe ao eleitor de Itapema em quem ele votaria, Marquinhos, 85% votaria em qualquer um dos quatro. E a pesquisa terminou com a seguinte pergunta: em sua opinião, a atual administração municipal está, e aí de forma estimulada, ótima, boa, regular, ruim ou péssima? Quais os números, professor? Olha, não sabe ou não responderam 1%, ótima 16%, boa 48%, regular 28%, ruim 6%, péssima 2%. A conta da popularidade a gente vê da seguinte forma: 48 com 16 são 64. Certo. 64 mais 28 daria 82% de aprovação do governo Nilza. Então isso se reverte em voto. Certo. Isso é uma transferência de voto, como a gente tanto fala na ciência política. Certo. Então sendo assim, a gente se justifica. Quando a gente pensa aqueles votos válidos, 75%, se justifica em cima da boa avaliação que a administração municipal possui nesse momento. Ou seja, em rejeição total, 8%. Ruim ou péssima. Né? Exatamente. E aí, Marquinhos, a gente tem uma questão que claro, existe um certo ceticismo no Brasil em relação às pesquisas políticas, né? Claro, a gente sabe disso muito bem. E além disso, a gente sabe que na política ao menor vento oscila, né? Política é algo muito dinâmico, é algo que movimenta o tempo todo, ela tem dinamismo, ela tem celeridade, os fatos políticos eles acontecem diariamente, mas nós estamos cada vez mais próximos do dia da eleição, né? Então, esse fato novo viria em 15 dias? Eu acredito que não. A pesquisa vai ser capaz de medir nas últimas semanas o movimento dos candidatos, nós temos mais 2 para realizar. Isso. Agora, o que a gente pode analisar nesse cenário todo não dá para analisar pesquisa individualmente. Pesquisa ela tem que ser analisada dentro de uma sequência lógica.
Então, quando você analisa a primeira, a segunda, a terceira pesquisa, você verifica tendências. Certo. Então, ainda agora nós percebemos na candidata Nilza uma tendência de ascensão. Ela sai de 34 para 43 para 49. Então, pensando nas 3 pesquisas e pensando na quarta que virá, a tendência é que ela continue subindo. A mesma coisa no André Oliveira. Mas no André, óbvio, como você tem um candidato que está muito bem margeado, acima da casa dos 50%, esse crescimento também acontece, mas ele é menos poderoso. Ele é menos significativo. Já o que acontece com o Coronel Féres e com o Mattiolo? Eles se mantêm estáveis desde a primeira pesquisa. Então o que vai acontecer na quarta? Se manterão estáveis. O que vai acontecer na quinta? Se manterão estáveis. Então a tendência é, de forma geométrica, subir a candidata Nilza e de forma aritmética subir o candidato André. O que eu quero dizer para o eleitor é que, se continuar com as tendências dessas 3 pesquisas, a possibilidade de aumentar a relação de votos da Nilza entre o André é grande. Bom, a Rádio Cidade agradecendo ao professor porque ele tem compromisso, ele volta logo mais às 18 horas, professor, é isso? Aí você vai comentar mais detalhadamente também, né? Às 18 horas a gente está aqui para fazer esses comentários e analisar o cenário político aqui no nosso município. Obrigado pela sua participação, viu? Feliz Obrigado em ter a vocês, você aqui. Amigos. Um abraço. Tchau. Abraço.